Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conhecimento Aplicado. Eu sou o Jorge e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso totalmente gratuito de mecânica automotiva, onde iremos falar sobre câmbio automático convencional. Devido à dificuldade técnica dessa aula, que essa aula realmente deu muito trabalho para ser feita, porque o nosso intuito como instrutor é transmitir o conhecimento de uma forma mais simples possível e que também não seja de uma forma chata, né? Então, por isso, deu um pouco de trabalho para ser feito, então demorou um pouquinho para ser feito. Então, já deixa aquele like e se inscreve no canal, beleza? Então, eu dividi ela em duas partes, onde essa parte a gente vai fazer a identificação das peças e na próxima parte iremos falar mais detalhadamente sobre o funcionamento. Aqui também iremos falar sobre o funcionamento, só que de uma forma um pouco mais superficial, beleza? Então, parte 1 de câmbio automático convencional. Nessa aula que você irá aprender uma visão geral para a identificação das peças, o que é o conversor de torque, caixa de válvulas, bomba de óleo, sistema de embreagem, as peças principais do câmbio automático em si, né? E na próxima aula vamos falar sobre o funcionamento. Então, o que é que caracteriza o câmbio convencional, né? Eu vou utilizar esse termo, você não vai encontrar esse termo em lugar nenhum, mas eu utilizei esse termo porque por muitos anos os câmbios automáticos foram desta forma. Hoje é que encontramos câmbios CVT e câmbios automatizados, que também são considerados câmbios automáticos. Mas o câmbio de transmissão automática mesmo, que foi largamente empregado ao longo dos anos, foi esse tipo aqui. E comumente é o que você poderá encontrar nos mais variados tipos de carros até hoje, né? Beleza? Então, qual é a sua principal característica? É que ele tem o primário secundário concêntrico, ou seja, quando você observa essa imagem aqui à esquerda, aqui temos um câmbio manual, e você vê claramente o eixo do primário e o eixo do secundário, né? Como falamos já em aulas anteriores. Já à direita, você observa que a impressão que nós temos é que é um eixo só que, na verdade, o eixo ele é bipartido, onde tem a engrenagem de redução, né, as engrenagens planetárias que fazem a redução, só que não há uma interligação entre a entrada e a saída do movimento, né? Então é essa a principal característica do câmbio convencional. E quando olhamos o câmbio assim, vemos assim muita peça, é algo realmente que traz um pouco de confusão, né? Um monte de peça aqui, mas a gente vai ver que com cuidado, percebendo aqui vários detalhes, a gente começa a perceber algumas similaridades dentro desses câmbios aqui, beleza? Então vamos lá. Uma característica essencial da gente entender que, diferente do câmbio manual, onde quando a gente faz o esforço ali com o nosso braço, a gente muda realmente as engrenagens lá dentro do câmbio, aqui no câmbio automático não funciona dessa forma. Existe uma alavanca que muitas vezes elas até têm uma haste de controle onde vai até a caixa de válvula, mas às vezes não tem. Mas quando você faz aquela mudança ali, é enviado um comando, um sinal elétrico para a caixa de marcha. Então, já começa logo percebendo a diferença aí em que a gente não tem uma mudança na seleção de marchas manualmente. A gente não decide, você não tem o poder de decidir. Agora eu quero que entre a primeira, eu quero que entre a terceira. Não é assim que funciona. Quem decide é o próprio sistema eletrônico do próprio câmbio automático, que é o módulo do câmbio, né? E agora observe o seguinte. Por ele ser linear, né, quando o câmbio ele tem tração na dianteira, todo o sistema transmite a força até o final do curso e depois um eixo secundário transmite até o diferencial aqui. Nós já falamos sobre o diferencial, na aula de diferencial eu mostrei mais detalhadamente sobre isso. E nos câmbios automáticos também ocorre da mesma forma do que no câmbio manual, quando nós temos o diferencial no câmbio dianteiro, ele tem esse eixo auxiliar que pega a relação de transmissão no fundo e joga até a frente. E no câmbio automático é muito semelhante também ao câmbio de tração traseira, quando é com o diferencial. Também não tem diferencial na caixa, a diferencial fica lá atrás, lá no eixo traseiro, e você percebe aqui que temos o eixo em todo o seu prolongamento. Aqui você já começa a perceber algumas similaridades que tem, independentemente do câmbio ser em relação de tração dianteira ou tração traseira. A gente vê uma peça aqui, você vê alguns discos aqui, tudo isso que iremos tratar nessa aula. Vamos lá, vamos com calma, beleza? Então aqui vamos falar sobre as principais partes da identificação desses componentes, né? E a primeira que vamos falar é justamente essa, que é chamada conversor de torque.
Qual é a função do conversor de torque? O conversor de torque, ele age basicamente como uma embreagem, só que no câmbio automático, né? Então a embreagem no câmbio manual, ela faz aquela relação de mudar a velocidade, transmitir a velocidade suavizada para o câmbio. Contudo, no conversor de torque também acontece dessa forma, só que ele também tem uma função a mais, e é justamente essa função a mais que dá esse nome a ele de conversor de torque. Então vamos observar aqui. Para a gente entender o conversor de torque, a melhor analogia que podemos fazer é essa: um ventilador basicamente de frente com o outro, né? Existe um ventilador que ele vai ser o motor, né, o que vai gerar o movimento, e outro que vai ser o movido, que vai agir como um catavento. Então, quando esse ventilador aqui da esquerda transmite o ar, ele acaba transmitindo essa velocidade através do ar, né, para o catavento, que seria o ventilador secundário. Aqui no conversor de torque ocorre a mesma coisa, só que qual é a diferença? Que essa parte da esquerda chamamos de compressor e na parte da direita chamamos de turbina. Justamente o compressor é a parte motora, onde ela move, e a turbina é a parte movida, onde ela recebe esse movimento, beleza? E o que é que ocorre? É somente essas duas peças? Não, não somente essas duas peças, mas dentre um conjunto de peças que temos no conversor de torque, uma em si é especial, que é essa no meio aqui, que é o difusor. O difusor, ele tem o papel essencial de redirecionar o fluido, né? Enquanto no catavento lá, que nós percebemos ali um ventilador de frente ao outro, utilizamos o vento para poder fazer essa transmissão, aqui não. Aqui iremos utilizar o próprio fluido de lubrificante, que é o fluido ATF, como já temos aula aqui também no canal. E esse fluido lubrificante, que é o fluido ATF, ele vai fazer essa transmissão de movimento, ou seja, quando o compressor girar, vai pressurizar esse óleo, vai dar movimento a esse óleo e através do difusor vai jogar para a próxima peça, beleza? E o que ocorre? Observe aqui que o compressor, ele pega o óleo das laterais aqui e joga para o centro. Quando ele pega esse óleo das laterais e joga para o centro, ele joga para outra extremidade da turbina. E o que ocorre? Por a turbina estar recebendo um óleo que é na extremidade e no compressor está saindo pelo centro, quando esse difusor faz esse movimento, ele amplifica o torque, uma vez que o braço da alavanca, né, na turbina é muito mais prolongado do que na saída do compressor. Então, quando ocorre esse movimento, você ganha um torque na saída desse movimento. Então, é por isso que chamamos de conversor de torque. E essas duas peças não são de movimento simétrico, simultâneo. O motor, ele gira em uma velocidade maior do que a parte da turbina, né? Um compressor girando em uma velocidade maior, que é justamente esse ganho de velocidade que aumenta a pressão na saída do difusor para o compressor, né? Então, o movimento deles não são exatamente simétricos. Claro que à medida quanto maior for a velocidade, maior tenderá os dois ter uma velocidade um pouco mais simétrica. E sim, nessa parte aqui, nós acabamos perdendo um pouco de energia, né? E esse óleo, ele é um óleo especial para evitar provocar espumas e outros tipos de características, como já falamos aqui no nosso curso. Beleza? Vamos dar continuidade. Agora vamos falar dessa peça aqui, que ela é a mágica, digamos assim, que faz a mudança automática da caixa de marcha, do câmbio automático, que é a caixa de válvulas. Qual é a função da caixa de válvulas? A caixa de válvulas, ela tem um conjunto de solenoides, onde aqui ela recebe o óleo de uma bomba que gera pressão no óleo, e essas solenoides, elas transmitem esse óleo através desses pequenas canaletas aqui, esses pequenos dutos, e faz a liberação das embreagens. Vamos falar sobre as embreagens, fica comigo aqui. Então é através da caixa de válvulas, né, ou também caixa de comando, como é chamada, que tem essas solenoides e vai liberando o óleo conforme a marcha que você quer engatar. E essa liberação desse óleo é feita por a gente? Não, é feita exclusivamente pelo módulo de injeção eletrônica, né, que faz o controle desse movimento, ou o próprio módulo do câmbio, beleza? Então aqui nós vemos aqui que a bomba de óleo, ela tem dois tipos. Um é que tem uma correntinha aqui, ó, que transmite o movimento do eixo até a bomba, ou seja, ela não é uma bomba concêntrica.
Já à direita aqui, observamos que tem uma bomba concêntrica, ou seja, ela puxa o óleo do cárter e transmite a pressão do óleo dessa forma aqui, ou seja, uma parte da pressão do óleo vai para o próprio câmbio e outra parte do óleo vai para o conversor de torque. Observe aqui na imagem à direita, beleza? Essa bomba de óleo, ela é muito semelhante à própria bomba de óleo do motor do carro, né? Onde fica ligada ali próximo à polia da correia dentada ali, onde tem aquela bomba de óleo. Então, ela é uma bomba de engrenagem, deslocamento positivo, e faz a pressurização desse óleo ao longo de todo o câmbio, né? E principalmente transmitir esse óleo para a caixa de válvulas. Então, aqui nós temos ela montada, e à esquerda aqui nós temos desmontada para a gente poder entender um pouco melhor o movimento dela. Então, observe aqui que nós temos essa imagem à direita, onde ela é uma ilustração simplificada do que é que ocorre. Então, recebemos aqui a pressão do óleo, observamos aqui a pressão do óleo, saindo por esse caminho da direita. Ao chegar aqui, a solenoide abre e libera o óleo para a liberação das embreagens através dos pistonetes. Então, nós temos uma mola recuperadora. Geralmente, quando pensamos em pistões como esses, igual o pistão do veículo mesmo, mas não, o pistão ele é totalmente diferente, ele tem todo esse invólucro aqui onde faz a pressão de forma igualitária no nosso câmbio automático. Então ele entra por um pequeno orifício, quando ele entra por esse orifício, toda essa borda faz a pressão, e quem alivia essa pressão é aquela mola. Então temos uma mola para aliviar a pressão, e para fechar esses discos um do outro, nós temos aqui esse pistão, beleza? E como é que é feita essas embreagens, né? Quem já manja um pouco, já tá ligado, já olhou a imagem aqui, já se ligou, que é muito semelhante à embreagem da moto, né? Onde os discos têm ranhuras internas e os separadores aqui, que são esses daqui, têm ranhuras externas. Os separadores encaixam nesse invólucro aqui que chamamos de campana. Então observe esses pequenos riscos aqui, onde vai esses riscos aqui dos separadores. E na parte interna, que é essa, podemos ver aqui embaixo, é onde as ranhuras do disco encaixam. Então você observa que elas conseguem ter um movimento livre apenas quando são pressionadas, é que faz a simetria desse movimento. E olha aqui um outro modelo de pistão, né? Então esse pistão aqui, ele é que impulsiona pressionando uma embreagem contra a outra, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre as engrenagens planetárias. Então aqui já falamos aqui sobre o conversor de torque, já falamos aqui sobre a bomba de óleo, já falamos aqui embaixo sobre a caixa de válvulas. E observe aqui que como o eixo de transmissão ele é concêntrico, não existe uma ligação. Então observe que na direita aqui o eixo vermelho ele não tem uma ligação direta com o eixo verde aqui, ó. O eixo verde gira de maneira totalmente alternada ao eixo vermelho. E quem faz essa mudança de velocidade é justamente essas engrenagens aqui, que tem o nome, né, de satélite e planetária. Tá vendo esses pequenos riscos nesse colar verde aqui? Esse colar aqui é justamente onde encaixa aquelas embreagens que falamos agora há pouco. Então, é justamente nessas ranhuras aqui. Então, quando a gente trava essa embreagem, vai gerar um tipo de movimento. Quando a gente libera, gera outro tipo de movimento, como veremos nessa imagem aqui agora. Essa imagem aqui é uma imagem simplificada, onde você começa a observar aqui da direita o eixo, como eu falei. Nessa imagem aqui agora você pode observar o seguinte. Observe que nesse colar externo aqui, ó, ele está girando livremente. Por quê? Porque a embreagem não está sendo acionada, então ela gira totalmente livre. E na direita, quando a embreagem está sendo acionada, ela trava, não permitindo a liberação mais desses discos, né, desse colar. Então você observa que há uma mudança de relação de transmissão diferente. Então daqui já podemos perceber que cada conjunto de planetárias nós podemos ter duas velocidades, né? Então é por isso que por muitos anos, muitos carros que têm transmissão automática tiveram suas transmissões apenas com 4 marchas para frente, né? 4 marchas para frente, justamente porque ele só tinha 2 conjuntos desses de planetárias. Então aqui a gente já começa a observar essas características. Então, se você gostou dessa aula, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo porque isso ajuda bastante. Pô, ainda não curtiu esse vídeo,
curta esse vídeo, que isso ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo, e compartilhe para amigos que têm as mesmas dúvidas que você. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários que com certeza eu vou te responder. E não perca a próxima aula de mecânica, onde eu vou falar sobre o funcionamento, que também é uma aula um pouco complexa, e eu vou transmitir essa informação de uma maneira muito mais simplificada para que você possa entender. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.